Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na Campus, conversando um pouquinho com vocês sobre mapeamento digital. É uma tecnologia muito nova, é uma tecnologia que está chegando no Brasil para revolucionar um pouco até os métodos de medição, os métodos de inspeção também. Eu vou explicar um pouquinho sobre o conceito e a gente, no final, vai explicar como é que foi montado esse robozinho que faz essa inspeção visual, essa montagem, tá certo? O primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é uma nuvem de pontos. Nuvem de pontos é um amaranhado, é uma junção de pontos onde é escaneado um ambiente, um local ou até um terreno, e esses pontos têm uma coordenada da onde pode se montar o objeto ou o local que o equipamento está lendo. Essa montagem ela pode ser feita através de uma câmera que está nesse robô, ou então de um sonar, de um radar, que é o LiDAR. Nesse caso aqui, a gente montou com a câmera. Essa câmera é uma câmera RGB D. A diferença que ela tem é esse D, que é a profundidade da onde ela está fazendo a leitura. Então, a câmera capta todos aqueles conceitos de R, G e o B para fazer a leitura. Ela capta também as fotos. E o D é a profundidade do ponto, que essa que é uma diferença que ele dá na leitura do scanner. Quando a gente vai fazer uma leitura por pontos, vocês têm que imaginar que cada ponto, ele pega uma coordenada do local que ele está escaneando. Ou seja, cada ponto tem X, Y e Z, e mais o D da profundidade. Essa profundidade ela é a distância do ponto focal, que é a câmera, aonde ele está lendo aquele ponto. Então, uma diferença que a gente tem quando a gente pega uma imagem que tem num plano cartesiano só X e Y, o ponto D é a profundidade. Então, na hora que a gente vai fazer o escaneamento, a gente tem que ter uma noção que cada ponto desse aí, eu tenho aonde ele está de distância do ponto focal. Com isso que a gente consegue trabalhar com volume. Essa que é a diferença que dá. Nesse equipamento foi utilizada uma câmera D455. Essa câmera, além de fazer o escaneamento e fazer o levantamento por nuvem de pontos, ela traz esse outro item, que é o controle de onde que você está andando. Ou seja, se na hora que estiver fazendo o escaneamento do local, se perder, ele consegue saber onde é que ele estava e volta para poder continuar o escaneamento daquele ponto. Quando a gente vai trabalhar com escaneamento, a gente tem que levar em consideração vários fatores. Para que eu vou usar essa nuvem de pontos? 2, qual tipo de resolução que eu vou usar? E 3, se eu vou investir muito dinheiro para fazer pouca coisa. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Eu vou escanear um ambiente, uma residência. Eu não preciso usar um scanner muito complexo. Cada ponto daquele ali, vou voltar um pouquinho aqui, cada ponto desse aqui, eu tenho uma distância entre um ponto e outro. Ou seja, eu trabalho com decimação. Quando a gente vai trabalhar com ambientes que é uma residência, essa decimação, às vezes a gente pode colocar meio centímetro. Essa decimação pode chegar em milímetros. Pode chegar tão perto um ponto do outro que quando você olha vira uma foto. Agora, é necessário que eu tenha uma imagem quase fotográfica de um local com a decimação de 0,1. Então, esse é o principal conceito. O que a gente vai usar isso aí e o equipamento que a gente vai investir. Quando a gente trabalha com a câmera para escanear, a gente tem que saber, eu vou usar ela indoor ou outdoor? E qual a distância que eu vou trabalhar do ponto focal? Por exemplo, eu posso usar num ambiente de 10 metros quadrados, 10 metros de distância do ponto focal, ou eu posso escanear uma barragem de um drone. Ou seja, se eu tenho uma distância de 30, 40, 50 metros, eu tenho que escolher uma câmera que vai atender essa distância. Senão, eu vou estar com um ponto muito espaçado. Ou então, ao contrário, eu vou estar com um ponto muito juntinho. Opa! Eu vou estar com um ponto muito junto,
que não vai servir para o que eu quero. Vai ter muita informação, o meu arquivo vai ficar muito pesado, o computador que eu vou usar vai ter que ser um computador muito sofisticado, muito caro, para eu fazer uma leitura que eu não preciso daquela resolução tão grande. Se eu for fazer uma comparação com uma imagem em HD, que a gente trabalha com dot pitch por polegadas, né? Trabalha em 2 eixos, aqui a gente tem uma resolução, se eu pegar em decimação, vou ter uma resolução muito maior do que em HD. Então, o principal conceito de se investir para fazer uma leitura com a câmera nesse sentido é saber aonde eu vou usar essa câmera, o que eu vou usar essa câmera e como que eu vou trabalhar essa imagem. Caso contrário, eu tenho uma imagem muito pesada com alta resolução e eu não vou usar isso tudo. Não veio o vídeo aqui, pode dar um play? O software utilizado no cérebro desse robô, que já faz o processamento, é um software livre, ele é um open source. Então, todo mundo pode pegar nesse link, que não veio o link aqui, mas é só procurar Open3D. O que o software faz? A câmera faz a leitura e armazena as imagens. O software ele tem que tratar essas imagens e gerar alguma coisa. Nesse primeiro exemplo do software, ele está gerando uma imagem e ele está fazendo aquele mapeamento lá da câmera. Lembra que eu mostrei lá no início que a câmera já faz? E, ao mesmo tempo, ele já está montando a imagem. Porque, nesse exemplo aqui, a gente precisa saber em modo real o que está acontecendo. Ou seja, está escaneando, está fazendo a leitura e já montou a imagem. Essa já é a imagem pronta da leitura. Nesse caso, a leitura foi feita com um dot pitch muito próximo. Vai mais devagar. Com um dot pitch muito próximo. Ou seja, estava a imagem quase uma foto. O outro exemplo que está aqui é um exemplo de lidar. Ou seja, a imagem está com baixa resolução, só que está trabalhando mais com as distâncias do ponto focal. Essas distâncias do ponto focal, está mais interessado nessa leitura, saber, eu não vou colidir com aquele ponto na hora que eu estou andando com o equipamento. Isso é o que interessa mais nesse caso aqui. É a mesma câmera utilizada, só que o conceito foi outro, foi um conceito de distância. Estou trabalhando com o conceito de distância para verificar num percurso grande, numa cidade, aonde estão localizados os imóveis. Por exemplo, aqui. Esse aqui é o mesmo conceito também, né, da leitura com distância de localização de imóvel. E ali é um exemplo da programação real. A programação é toda feita em Python. Vou esperar ele passar um pouquinho para o próximo. O quê? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui é o exemplo do software mesmo, né? Essas visualizações podem ser colocadas online, ou seja, foi feito o scanner e já você pode subir no site, para quem tiver ter acesso em 3D real. Todos esses pontos aqui eles podem ser medidos, ou seja, se eu quiser saber essa distância da cama para a parede, ou a altura do móvel, a altura do imóvel, do móvel, da penteadeira, do espelho, eu consigo medir tudo real por essa imagem gerada, porque como naquele início, quando eu falei que a gente sabe a distância que está do ponto focal, ele vai medindo e vai estar trabalhando com todas essas distâncias e a gente consegue medir depois. Aqui é o mesmo conceito lá atrás, né, que foi feito o escaneamento para pegar uma referência. Outro item que pode ser colocado na hora que está fazendo o escaneamento é uma imagem qualquer como referência. Por exemplo, aqui uma brincadeira foi feita e colocado só um capacete. Mas você pode colocar um alvo, trabalhar com qualquer imagem dentro do escaneamento. Aqui também trazendo uma leitura. Quando ele terminar aqui, eu vou voltar lá que eu esqueci de falar um item que é bem importante aqui. Deixa eu só terminar o vídeo. Quando a gente trabalha com navegação nesse tipo de câmera também, a gente pode ver se eu posso trabalhar com detecção de objetos em movimento para a câmera ou o carro ou o drone que eu estiver operando não bater, não colidir com o que está em movimento, ó, que ele consegue fazer a leitura. Então isso aqui é tudo em tempo real, tá? Essa leitura. Então a gente consegue fazer o comando de frear ou acelerar ou virar se eu detectar um objeto indo para uma determinada direção. No escaneamento a gente consegue trabalhar também com volumes. Ele tem uma inteligência já artificial
que a gente consegue já verificar e medir volumes do ambiente escaneado. Então a gente consegue trabalhar já com volumes dentro do local para a gente pegar essa nuvem de pontos e trabalhar para o resultado que a gente precisa. Se eu preciso de um resultado para trabalhar com arquitetura, eu trabalho uma nuvem de pontos mais densa. Se eu quero só trabalhar com distância para não colidir, não preciso de uma nuvem de pontos tão densa. Então eu melhoro o processamento. Eu vou voltar o slide aqui lá para trás um pouquinho. Eu vou voltar nesse conceito aqui. Tem muita gente que acha que quando vê uma imagem nesse conceito RGB e DIP, acha que é uma imagem que se está trabalhando com termografia. Por causa das cores, confunde muito com termografia. Só que esse conceito aqui não é termográfico, é conceito de distância que está do ponto. Ou seja, a gente trabalha com cores de distância do ponto. Nesse caso aqui, a gente trabalhou com o azul mais próximo, green um pouquinho mais longe, desculpa, vermelho lá no fundo, verde no conceito médio e azul mais próximo. Como é que a gente trabalha com esse esquema de cores? A gente que define. Eu quero trabalhar com o vermelho lá no fundo, a 15 metros da minha leitura. Então a gente programa isso aí. Eu precisei voltar aqui para não confundir isso, achar que vermelho está mais quente, lá estou com 20 graus de temperatura e aqui eu estou mais frio, estou com 5 graus. Não é esse conceito. O conceito desse RGB é distância. Vou avançar mais um pouquinho aqui. Eu vou virar ali o drone, que a gente foi feito algumas peças em 3D, e aqui é carpete. Então a gente notou que tem que trabalhar um pouquinho com menos velocidade, porque a tração segurou muito no chão. Eu já olhei aqui, ele deu uma travada ali, só um minutinho. Então, qual é a ideia de montar essa nuvem de pontos, montar essa leitura dentro desse drone? O primeiro é a brincadeira com aquele Curiosity de Marte. Trazer a atenção das pessoas para olhar isso aqui. Ou seja, o robô em si, não importa onde que a gente monta. A casquinha dele, a ideia dele aí, a gente monta em qualquer coisa. Esse robozinho foi montado com essa ideia e coloquei 6 motores. Cada roda tem um motor de tração. Ou seja, a gente tem 6x6 andando e tracionando. O diferencial dele, se eu levanto um lado dele, o outro lado está tracionando. Ou seja, sempre ele está no mínimo 5, 4 rodas tracionando. Então ele não perde tração. Até por isso que forçou muito aqui nesse carpete, que ele estava tracionando muito, e ele quebrou esse lado que foi feito na suspensão aqui. A gente fez ele leve, algumas peças em 3D, que é para exemplificar também que o acesso para montar robô é fácil. A gente consegue imprimir um robô aqui. Então a maioria das peças dele é feita em 3D. Lógico que se for melhorar ele, algumas peças a gente transforma em alumínio, principalmente que carrega peso, onde está tracionando muito, a gente pode mudar esse conceito aí. Essa câmera que eu passei era muito pequena. Se alguém tiver curiosidade de depois vir dar uma olhada, para ver o tamanho dessa câmera, ela é quase o tamanho de uma webcam. Por que a gente escolheu usar essa câmera? Baixo consumo de energia, pequena, que a gente consegue colocar até em drone para voar, e atende a necessidade de fazer um escaneamento de um imóvel, por exemplo. A gente não precisa de muitos detalhes de escaneamento. Ou seja, a resolução dessa câmera aqui atende. Eu vou puxar aqui, vou segurar ele um pouquinho, que ele rachou aqui o diferencial. Eu vou puxar um lado para vocês entenderem esse conceito de diferencial, tá? Ou seja, vocês podem notar, eu estou segurando aqui, mas vocês podem notar que sempre quando eu puxo esse lado para andar, o lado de lá está forçando a ficar no chão. Então, sempre eu tenho tração nesse drone aqui. Sempre, sempre, sempre. Esse hover, desculpa. Vou segurar aqui um pouquinho. Bom, quando a gente trabalha com escaneamento, a câmera ela pega a imagem
que a gente trabalha com essa nuvem de pontos, ela faz a varredura e ela joga dentro de um processamento. O cérebro desse Hoover, ele é uma Jetson Nano. Então, a função da câmera é captar essa imagem e jogar aqui para dentro. O processamento é feito parte na câmera, que essa câmera já tem processador, e outra parte dentro dessa Jetson Nano. Então, a gente fica trabalhando com as duas coisas ao mesmo tempo. Amanhã, lá na bancada, a gente vai abrir ele todo. Se alguém tiver curiosidade de entender software de programação, mecânica dele, como que a câmera trabalha e qual foi o conceito utilizado de transmissão, todo o que é feito, ele é transmitido para esse ground station. Então, ou seja, todo robô, ele não pode ser totalmente autônomo. Tem que ter um operador. Então, o operador controla o vídeo e controla os motores do Hoover. Além disso, esse Hoover ele trabalha com um sistema de GPS, ele é georreferenciado. A gente consegue programar dali um percurso para ele mandar alguns waypoints e ele faz o escaneamento, faz toda a leitura e ele volta para a base. Qual é o conceito de a gente trabalhar com um Hoover desse? Primeiro, se a gente precisar escanear, vou dar vários exemplos aqui. Imagina uma edificação que está com perigo de ruir, ela pode cair. A gente pode evitar de uma pessoa inspecionar para ver se a edificação vai cair, a gente manda o Hoover. Então, pelo Hoover e a qualidade que a gente consegue ter de leitura, que ela é milimétricas, a gente consegue trazer essas imagens e analisar se aquela edificação corre risco de cair ou não. Outro exemplo, eu tenho um vazamento de gás e tem que mandar alguém para ir lá fechar esse vazamento de gás, tem risco de explosão. A gente consegue entrar no ambiente, mapeando o ambiente e fechar essa válvula. Ou então fazer uma leitura da pressão que está no local numa válvula, entendeu? Então a gente evita uma pessoa ir no local, correr o risco de se machucar ou alguma coisa nesse sentido. Porque a gente tem as imagens, a gente tem a transmissão pelo ground station. Bom, aqui foi uma brincadeira, né, que a gente resolveu trazer essa imagem aí, antes de eu terminar. Aquele conceito de Marte, né? Que a ideia desse robozinho é que a NASA mandou ele para lá. E a gente montou ele com essa brincadeira mesmo, o conceito de você mandar alguma coisa remotamente, você controlar e você comandar, ele envolve vários problemas. Transmissão, delay de transmissão, a imagem. Imagina que a gente estiver a 15 quilômetros, nesse caso aqui, de distância, e essa câmera suja. Então, se você não tiver um conceito de você trazer isso de volta, esse drone, esse Hoover fica lá, a gente não tem como trazer de volta uma leitura. Então, por isso que tem o conceito desse Hoover de GPS, porque à medida que ele vai andando, ele vai marcando os pontos que ele foi. A gente tem um comando que a gente dá o retorno para casa. Ou seja, o caminho que ele fez de ida, ele vai fazer de volta sozinho, só comandado pelo ground station. Então, a gente tem a segurança também, se der um problema de transmissão, a gente trazer ele de volta, tá certo? Quanto tempo deu? Foi rapidinho assim, né? Falou rápido. Eu vou abrir com perguntas. Se alguém tiver alguma ideia, alguma coisa para fazer, alguma pergunta, tem um microfone que vai ficar aí. Tá funcionando? Opa! Alô? Eu tenho uma pergunta. Eu sou da área de engenharia civil. Primeiro quero parabenizar pela apresentação. Desculpa que eu estava arrumando aqui que meu piloto quebrou. Eu vou contar para vocês. Eu cheguei para o meu piloto e falei assim, eu vou te dar uma aula aqui. Aí meu piloto falou, não, isso aí eu sei. Vou contar. Aí eu falei, não é um carrinho de controle remoto. Não, isso aí eu comando, isso aí chá comigo. Aí eu falei, olha, são 6 rodas tracionantes, porque tudo que eu falei para vocês. E lá em cima tem um carpete. Não acelera muito e curva é devagar. Aí meu piloto quebrou. Mas, enfim, como é uma peça 3D, aqui do lado a gente imprime rápido uma linha, amanhã está pronto. Porque a gente usou essas impressões aqui 3D para fazer garra, fazer algumas coisas aqui. Então, eu estou de brincadeira com o meu piloto, é parceiro meu, conhecido meu de muito tempo. Mas a gente imprime essas peças de novo e amanhã está novo. Pode falar. Você é engenheiro civil? Sou engenheiro civil, recém-formado. Tem um monte aqui, tá? Tem mais aí, ó. Primeiramente, parabenizar pela apresentação, muito legal. É uma tecnologia que agora a gente está começando a utilizar, né? Está começando a se tornar mais viável. A gente utiliza nos iPhones e nos iPads aquela câmera AR, eu acho, AR,
para fazer mapeamento de residência, dormitório, essas coisas assim. Os iPhones mais novos já estão trazendo essa tecnologia, né? E também está sendo utilizado muito na questão de mapeamento de telhado para projeto de tela solar, energia solar, isso aí mesmo. Você falou sobre as questões de câmeras a câmeras, né? Questão do ponto de distanciamento e tudo. Na engenharia civil a gente vai usar uma mais tranquila, né? Ou com um ponto de distanciamento mais fininho para só tirar as medidas. E para outros tipos de execução aí vai diferenciado. Mas assim, o preço variante desses equipamentos é muito distorçante ou ainda assim consegue... Claro, pro meu lado, consegue eu entrar num cliente e falar, a gente pode fazer esse mapeamento para você e te entregar um 3D bonitinho da sua casa. Tá, você falou para fazer energia solar, você vai voar com um drone. Com um drone. Eu não vou citar marcas, mas assim, tem algumas marcas. Não, mas não tem problema não. Aí você vai voar com um drone, escanear o telhado, vai fazer aquela leitura sobre azimuth, inclinação do sol, coisa e tal, para fazer o cálculo de energia solar, isso? Para fazer o cálculo do telhado, o queda, fazer a alocação dos painéis. Também tem um site, eu acho que hoje também é aberto, que você consegue fazer a planta de locação. Essa câmera que a gente usou aqui é mais barata do que um iPad. E mais barata do que o teu iPhone. Caraca. E ela entrega mais. Mas aí tem algumas complicações em questão de software. Falo valores. Não, mas em questão de software, tem algumas complicações ou até um leigo consegue mexer? O software original dela você consegue mexer. O software raiz, que esse aqui é um Intel RealSense. Então, para esse primeiro conceito só de escaneamento, ele é tranquilo. Quando você quer algo a mais, que nem aquele conceito de você medir distâncias, conflitos, se vai ter... se você vai ter vai bater no que está vindo, para você ter que programar a câmera para saber. Tem 5 metros, a velocidade que o objeto vem, você desviar, aí demora mais um pouquinho. Mas o primeiro escaneamento é mais fácil. Essa câmera, até o peso de um drone, ela é melhor que tem, porque ela é leve. Eu não coloquei o peso aqui, mas isso aqui pesa 200 gramas. Caraca. Então ela é muito Provavelmente leve. É essa mesma câmera que é utilizada para fazer mapeamento de terreno de agro, né? Não, a agro ela precisa de um detalhe um pouquinho melhor de solo. Aí a gente vai naquele conceito ali de o que você vai usar, indoor ou outdoor. Quando você vai outdoor, sabe quando você trabalha com diafragma de câmera fotográfica? É esse conceito também aqui. Ou seja, se eu vou escanear alguma coisa que tenha muita iluminação, eu tenho que usar uma específica para outdoor. Porque eu vou ter muita luz solar, por exemplo. Se eu usar uma câmera para indoor, para outdoor, vai dar aquele efeito como você... Imagina tirar uma foto de direção do sol. Vai ficar muito claro e você não vai ter uma resolução boa do teu escaneamento. O preço dessas câmeras, normalmente, no Brasil, está uns 3.500, 4.000. Realmente. Então, se a gente comparar com um iPad 13, 14 ou o iPhone, está mais carinho. Agora, parabéns pela profissão. Eu tenho uma dúvida. Você trouxe aí a questão do diafragma ali, da câmera. Tem algum calcanhar de Aquiles para essas câmeras? Tipo, tem o indoor, outdoor ali que você pode usar e tal, mas tem alguma outra coisa que, tipo, alguma condição onde seja impossível dela atuar? Cara, condição impossível. Sempre quando a gente trabalha com imagens, né, o pior momento é muita luz no diafragma. Essa é a pior condição. Ou seja, se eu tiver que escanear alguma coisa e está na direção do sol, eu não vou conseguir. Isso que eu imagino agora. Pior coisa para tu fazer com a câmera também, se você tiver qualquer laser disparado ao redor. Você queima o sensor dela. É muito difícil ter, mas imagina numa festa. Então, você está fazendo um trabalho aqui, está rolando uma festa ali, tem aquele canhão a laser, você corre o risco de queimar a tua câmera. Que são coisas assim, mas vou escanear com a festa rolando do lado. Pode acontecer, entendeu? São as coisas que eu consigo imaginar que possa ter um problema de câmera. Agora, ela trabalha se você arrumar uma caixa estanque, vai funcionar também. Por exemplo, você quer entrar num ambiente que tenha temperatura ou tenha muita umidade, que possa borrar o sensor dela de leitura, eu aconselharia colocar numa caixa estanque. É o que eu consigo imaginar agora, tá? De problemas, né? Não consigo imaginar mais nada além disso. A não ser que você esteja falando de temperatura muito alta, algum nesse sentido.
No caso, era só para entender mesmo limitações da tecnologia, né? Não, o principal que eu consigo imaginar para você queimar uma câmera dessas é laser no sensor dela. Aí queima, aí não tem jeito. Mas ela é algo mais visual, porque como ela tem projeção de pontos, eu imaginei que fosse algo mais com infravermelho, algo do tipo, para entender distanciamento. Então, tu sabe o Kinect de videogame? É a mesma tecnologia, vamos imaginar assim. O Kinect, que ele joga pontos, ele faz a leitura e ele trabalha com aquilo ali. Só que o Kinect é o espaço de um ponto para o outro, é quase um palmo. O que ela faz, o conceito dela? Ela trabalha com esse espaçamento muito menor e ela trabalha também com a profundidade e cor, né? O Kinect não trabalha com cor, ele só pega o que está acontecendo aqui. Então, e ela tem um processamento mais rápido que um Kinect. Mas se eu for comparar, grosso modo, ela é um Kinect, entendeu? Vou fazer uma comparação assim bem rápida. Só que, lógico, com muito mais coisa, né? Sim, sim. Outra coisa, eu já vi também um pouco do pessoal, eu não sou engenheiro, ele já deve ter ouvido falar sobre BIM 4D. É uma tecnologia de dentro da construção civil, onde eles fazem nuvens de pontos e fazem estruturações da construção de dentro a fora. E tem umas tecnologias muito malucas por trás disso. Eu acho que tem uma máquina lá que custa tipo R$400 mil, que ela faz um mapeamento de não sei quantos milhões de pontos por segundo. O scanner da Faro é mais ou menos esse preço. É aquele scanner mais grandão que você põe no tripé. Ele custa ele fica girando? Isso. É, ele mesmo. Ele mesmo. Ele trabalha, custa isso aí, só que ele mudou um pouquinho desse conceito aqui. Por que ele trabalha girando? Toda vez que você pega uma imagem que você vai fazer uma leitura, você tem um erro que a gente chama de... Tem um erro de paralaxe e tem um erro de trepidação do equipamento e da sua mão. Quando você pega um prisma e você gira, você concentra a luz que está entrando nesse prisma. Aí você tira esse erro. O conceito do scanner da Faro, ele melhorou isso, tá? Prisma. Por isso você olha o scanner da Faro, tem aquele negócio girando lá. Rápido, é para trabalhar com prisma, tá? Saquei. Valeu. Boa noite. Eu sou analista de sistemas e eu vi que você fez uma programação para, eu acredito que seja para comandar o rover ou para comandar a câmera dentro do rover. Você utilizou a linguagem Python. Por que Python e não a linguagem mais complexa, por exemplo, Java? Bom, te respondo. A câmera não tem calcanhar de Aquiles não, mas agora tem. Primeiro eu precisava de um amigo programando em Python. Bom, aí ó. Aí outro, o conceito de transmissão dele, quando a gente faz o referenciamento do GPS, o cérebro que está trabalhando nisso aí é um Atmega, é um Arduino melhorado, entendeu? Então já tinha muita coisa lá dentro que já tinha pronta. Então era muito mais fácil a gente linkar uma biblioteca com a outra do que eu criar uma nova. Então já está pronto um Atmega programado, eu não vou reinventar a roda. Só peguei aquilo ali, coloquei para cá e peguei isso aqui. Isso foi o que eu fiz. Por que em Java? Porque eu não sei programar em Java. Tem nem uma linha em Java. Então, necessariamente, a linguagem ela não limita o hardware? Não, inclusive, se você tiver curiosidade de entrar naquele Open 3D, tá? As bibliotecas são todas prontas. Então, mas todas as bibliotecas em Java, tá? Então, se você precisar das bibliotecas para... eu vou usar para fazer um escaneamento, eu vou usar para fazer uma leitura, eu vou usar para fazer uma conversão, bibliotecas são prontas. Então, a gente não precisa ficar perdendo muito tempo para fazer uma biblioteca se ela já existe lá. Então, o conceito foi isso, foi a gente pegar dali e linkar aqui. Entendi, obrigado. Mais alguém? Não? Pessoal, era isso aí. A ideia hoje era trazer esse conceito de escaneamento, conceito de nuvem de pontos, mapeamento digital, que é o mesmo conceito de nuvem de pontos. Por que é um mapeamento digital? Quando a gente fala de mapeamento digital, a gente está pegando uma nuvem de pontos e está referenciando ela. Então, a gente mapeia. Então, quando a gente trouxe a leitura com o referenciamento para o GPS, então a gente mapeou. Então, eu tenho coordenadas. Eu tenho coordenadas de ponto
que são três coordenadas, e eu tenho junto também uma coordenada geográfica por causa do GPS no equipamento. Ou seja, eu tenho uma nuvem e eu tenho georreferenciado onde é que essa nuvem, onde é que esse ponto está. Por que eu falo ponto, sempre ponto e nuvem? A nuvem é uma união de pontos. Então, se eu tenho uma nuvem muito densa ou não tenho uma nuvem muito densa, todos os meus pontos estão referenciados dentro da nuvem e minha nuvem ela está georreferenciada por coordenadas geográficas. Então, por isso que é mapeamento digital a diferença, entenderam? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Não vou me estender muito mais, não. Ah, sim, desculpa. Bem lembrado. Amanhã a gente vai colocar de novo, né? Vai colocar a peça, imprimir de novo lá e vai colocar ela no local. Colocar rápido. Bom nisso, quebrou, a gente imprime e põe para rodar de novo. Amanhã a gente vai abrir ele todo e deixar na bancada do Mon. Então, dúvidas sobre mecânica, programação, sistema operacional, vai ter nudes do robô lá, aberto todo lá assim. Placas. Oi, quantas controladoras tem nele? Você Mas, falou a Jetson, você isso. falou... A Jetson, ela faz o processamento das imagens. Então, ou seja, a câmera pega a imagem. Eu poderia pegar essa imagem e fazer alguma coisa depois com ela, mas como a gente quer mais ou menos quase em tempo real, a gente manda o processamento para a Jetson, ela se vira com isso aí. Então, ela fica, a função da Jetson primordial é pegar a imagem e processar. Ela tem um controle de comandos de GPS. Aí é um Atmega, uma APM, que a gente estudou aqui, que é utilizado muito em drone, de voo. Hoje em dia está com a Pixhawk. Só que a Pixhawk foi muito cara. A gente tinha essa Atmega na mão, essa APM 2.6, se não falha, 2.8, na mão. A gente usou ela, tinha na mão, tá aí para ser usada, a gente usou ela, entenderam? Todo o sistema de carga, de força, tem uma placa lá dentro que gerencia isso. Mas como é que é o gerenciamento dela? Ela pega aquilo ali e ela distribui força. Por exemplo, a Jetson precisa alimentar com 5 volts, mas amperagem alta. Motor, eu preciso de muita carga, que é um motor que está tracionando com força. Então, eu preciso de 12 volts e alta amperagem. Então, a placa ela só faz esse gerenciamento de para onde vai o que de força. Mais alguma? Não? Muito obrigado, hein, pessoal. Boa noite.